Eu quero compartilhar algo que tem tomado meus pensamentos. Esses dias eu cheguei até a tocar no assunto no grupo das mulheres sobre conhecimento e qualidade de vida. Na verdade, o nosso conhecimento e revelação que temos da palavra de Deus e o quanto nós vivemos do que conhecemos, porque não basta ser só ouvinte. Jesus disse que a gente tem que ser operoso, praticante, determina a qualidade de vida que nós teremos, como viveremos, que tipo de vida teremos. Então, se existe ainda a área das nossas vidas que você pode avaliar sua qualidade de vida nessa área, você pode se achar derrotado, você pode se achar enfraquecido, você pode achar que ainda não chegou lá. Creia que recebendo a palavra, recebendo o conhecimento da palavra, a própria palavra vai te conduzir à vitória. Porque o conhecimento que a gente tem da palavra, a revelação que a gente tem de Deus, vai determinar a vida que nós vivemos nessa terra. E para provar isso nas Escrituras, eu queria ler com vocês 4 textos que provavelmente vocês conhecem, mas eu estou com desejo de ler essa manhã. Oséias 4:6, por favor, vou abrir aqui também. Oséias é Antigo Testamento, tá bom? Antiga Aliança. 4:6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então a Bíblia diz que por falta de conhecimento, o povo de Deus estava sendo destruído pelos seus inimigos. Então conhecimento chegando conduz a nossa vida o que? A vitória, a preservação e a segurança. Só ouvir, Vanessa, não. Ouvir e praticar a palavra. Outro texto, por favor. Daniel 11:32. Daniel é um livro anterior a Oséias. 11:32. Diz assim, é especialmente a parte B, mas eu vou ler do começo. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Mas o povo que conhece seu Deus é forte e faz proezas. Eu gosto muito dessa versão. Então, amados, para que a gente tenha uma vida excelente, para que a gente tenha uma vida cristã de vitória, eu preciso de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de quem Deus é. Conhecimento revelado de Deus. Eu preciso me expor à revelação da palavra, à revelação do Evangelho. E esse conhecimento vai me provocar a ser forte. E forte no Senhor eu farei proezas. Coisas que a gente acha, não vou dar conta, não vou conseguir. Mas você se fortalece em Deus e na sua palavra. E você realiza, você faz. Porque o conhecimento de Deus te faz forte e te faz fazer proezas. Amém? Vamos para João, 1 Pedro 1:2. Vamos para João primeiro. João 8:32. É Novo Testamento agora, o 4º Evangelho, 8:32. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que é que nos livra do cativeiro? A verdade. A verdade da palavra de Deus. A verdade do Evangelho nos liberta. E por fim, eu quero ler 1 Pedro 1:2. Novo Testamento também. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Espera aí, viu? Deixa eu abrir aqui, queridos, que eu me perdi um pouquinho. Não, deve ser 2:2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento da verdade. Deixa eu achar aqui
que eu botei a referência errada. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo pleno conhecimento da verdade. 2 Pedro, isso mesmo. Muito obrigada. Vamos lá? Para 2 Pedro 1, 2. Todo mundo? Diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Diga graça. Diga mais graça. Mais paz. Mais graça, mais paz sobre a minha vida, não somadas, multiplicadas. Aleluias. Como? Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, amados, Deus é um Deus que se revelou em Cristo Jesus. Ele não é um Deus que pretende se esconder. Ele não é um Deus que pretende se ocultar. Ele não é um Deus que pretende dificultar as coisas para você, tornar difícil que você saiba o caminho. Não. Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que quer se tornar conhecido. Mas é necessário para que a gente desfrute de tudo que Ele tem para nós, da graça que Ele tem para nós, da paz que Ele tem para nós, do favor, da influência dEle na nossa vida, que a gente se exponha ao conhecimento, mas não um conhecimento só raso, mas um pleno conhecimento da verdade. Por isso é tão importante estarmos nos cultos, ouvirmos a palavra, estudarmos a Bíblia em casa. E eu quero pedir a vocês que a partir dessa semana comecem a ler o livro de Romanos, porque a gente vai entrar muito no livro de Romanos a partir da semana que vem, e vai ser bom você ter lido em casa antes da gente ler aqui. Amém? Você topa o desafio? Amém? Então vamos lá iniciar a matéria Justiça de Deus. Aleluias. 2 Coríntios 5, 21. Nós já vimos nas aulas passadas. Eu vou só revisar. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Você achou na sua Bíblia? Vou esperar você achar. Ah, está ali também, né? Se você não achar, está aqui na projeção. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos devagar. Aquele que não conheceu o pecado. Quem a Bíblia diz que não conheceu o pecado? Jesus. Jesus andou nessa terra e não conheceu o pecado. Foi concebido pela semente divina no ventre de Maria, e ele nasceu de uma forma diferenciada da nossa forma de nascer, que exigiu a semente de um homem e de uma mulher. Jesus não, nasceu de uma virgem e andou a sua vida toda sem pecado. A Bíblia diz que nem dolo, nem maldade se achou na sua boca. E aí, nesse ponto, eu quero abrir um parêntese, amados. Nem dolo, nem maldade se achou na boca de Jesus. Então eu entendo que quando Judas veio beijar Jesus, e Jesus disse a Judas: amigo, a quem vieste? Ele não estava com falsidade, ele não estava com mentira, ele não estava com dolo, ele não estava com nenhuma outra maldade ou segundas intenções, ironia. Ele estava simplesmente sendo quem ele é e amando Judas mais uma vez, e dando a Judas a oportunidade de voltar atrás para o que ia fazer, que era trair Jesus. Nem dolo se achou na boca de Jesus. Então todas as palavras, todas as posições, tudo que Jesus fez nessa terra, a Bíblia diz que Ele expressou a exata pessoa de Deus, em perfeição. Então aquele que não conheceu o pecado, não experimentou o pecado, foi tentado, mas não cedeu ao pecado, Ele o fez pecado por nós. Quem é Ele? Deus fez Jesus pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos, nós em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. E esse é o nosso tema dessa matéria.
E justiça é, para lembrar você um pouquinho, a posição de estar diante de Deus, sem culpa, sem condenação, sem peso, como se o pecado nunca tivesse acontecido na nossa vida, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, perdoou, lavou, retirou, aniquilou o nosso pecado, redimiu o nosso pecado e nos tornou justos diante de Deus. Amém? Esse é o nosso tema. Diga, eita, tema glorioso. Aleluias. E eu vou fazer uma revisãozinha, e a gente, para a revisão, vai ter que voltar um pouquinho para Gênesis. Eu vou dar uma passadinha rápida, já foi visto. Mas eu sinto necessidade para a gente prosseguir essa manhã, de voltar um pouquinho. Gênesis 1, 26 a 28. Você pode abrir lá, vamos ler alguns versículos assim, puladinhos. Lembre de novo, pegue as aulas anteriores, assista. Essa semana com Fé em Deus já vai estar no YouTube, disponível para você ouvir quantas vezes precisar. E eu quero mandar um abraço para os irmãos que nos ouvem pelo YouTube. Eu sei que vocês também serão ricamente abençoados. Vamos lá, Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos estudar um pouquinho esse texto. De que se trata esse texto? Da criação do homem, não é verdade? E esse texto fala como o homem foi criado, quem o fez, em que categoria, de que forma, com que propósito ele foi criado. Então vamos lá comigo. Quem o fez? Deus o fez. Amém? E ele disse: façamos o homem. E qual foi a categoria do homem? A nossa imagem e semelhança. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com um propósito: tenha ele domínio. Façamos a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. E depois Deus os abençoou. Diga, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, com o propósito de dominar sobre as obras de Deus da criação. Diga, com o propósito, de dominar sobre a criação. E abençoado. Abençoado por Deus, amém? Assim Adão foi feito. Nessa categoria também, depois você pode ver que Eva foi feita, porque a Bíblia diz que também foi feita à semelhança de Deus. E abençoados por Deus. Em Gênesis 2, 16, 17. Você pode ir aí, por favor, comigo. Gênesis capítulo 2, 16, 17. Diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós ouvimos aqui semana passada sobre o amor, o cuidado, o zelo de Deus, manifestando o seu caráter, quando Ele colocou Adão e Eva em um jardim. Não em um deserto, não em um lugar onde tinha alguma falta, mas em um jardim. E naquele jardim tinha muitas coisas para ele se alimentar, muitas frutas. E apenas uma ordem foi dada: não coma da árvore do bem e do mal. Uma ordem clara, uma consequência clara. Porque no dia que você comer dela, você morrerá. Amém? Estamos revisando Gênesis 3, capítulo 6 agora. Por favor. Nesse eu vou parar só um pouquinho mais. Gênesis 3, capítulo... desculpe, obrigada. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Isso mesmo. Gênesis capítulo 3, verso 6. A Bíblia fala que
Satanás, sagaz e mentiroso, se traveste de uma serpente e começa a conversar com Eva. E ele começa a questionar a palavra de Deus. E Eva começa a dialogar com ele. E amados, o resultado desse diálogo nós sabemos e vamos ler aqui, mas nos mostra que para o diabo, para Satanás, a gente nunca deve dar nenhum pingo de atenção. Toda vez que você tiver e receber pensamentos, e você sabe que são contrários à palavra de Deus, pensamentos que falam que você não é, que você não pode, que você é indigno, pensamentos que falam de... tem gente que às vezes não tem a mente renovada, então o primeiro pensamento é, vai dar alguma coisa errada, você não vai conseguir. Toda vez que o diabo falar com você, não dê um pingo de atenção a ele. Fale a palavra. Não fique pensando, conjecturando, argumentando com Satanás. Toda vez que alguém tenta argumentar com Satanás, fica no campo de batalha de Satanás. Mas o campo de batalha de Deus, que é onde nós vencemos, é da fé na palavra de Deus. Você só precisa falar a palavra. Você só precisa se posicionar na palavra. Você só precisa repetir a palavra. Fazer exatamente como Jesus fez. Quando foi tentado pelo diabo. Muitas vezes com a própria palavra. Fora do contexto. Quando Satanás disse, lança-se desse alto monte. Porque a Bíblia diz que aos anjos está escrito. Dar a ordem ao seu respeito. Para que te guarde, para que te proteja, para que te pegue. Você não vai se machucar. Era um texto fora do contexto ali. Mas Jesus fez o que? Respondeu com a palavra. Então não se dá um pingo de atenção ao diabo. Você pega a palavra e você fala a palavra. Amém? Mas Eva, infelizmente, resolveu conversar com Satanás. E no final do papo, de argumento para argumento, de argumento para argumento, ele é astuto, é audacioso. E aí ela foi convencida, enganada, e vendo a mulher, verso 6 agora, que a árvore era boa para se comer. Quem mostrou isso a ela? Não foi Deus. Ela estava vendo pelo óculos do diabo. Deus disse, não é boa, porque se comer, morre. E porque ela estava vendo uma coisa mortífera, danosa, uma coisa que era contra a palavra de Deus declarada, e ela agora via diferente do que Deus via, porque ela ouviu demais o diabo, e agora estava vendo errado. Ela disse, é bom para comer, é agradável aos olhos, é desejável para dar entendimento. Quem disse isso a ela? Satanás. Que se ela comesse teria entendimento. Aí ela pega, toma o fruto e come, dá a Adão, seu marido, e ele também come. Vou ler o versículo direitinho. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amados, já foi ministrado esse tema, mas eu queria pontuar algumas coisas, para daí a gente avançar. O que é que aconteceu como resultado da queda do homem? O que é que aconteceu como resultado do pecado? Quando eles tomaram daquele fruto e comeram, desobedeceram a Deus, a gente sabe, já foi dito, eles morreram espiritualmente. Mas eu queria trazer essa manhã as consequências, o resultado
dessa realidade, desse conhecimento de pecado na vida deles, dessa consciência de pecado que eles receberam quando desobedeceram a Deus. Primeiro, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Diga, medo. Adão disse: tive medo e me escondi. O homem não tinha medo da presença de Deus, irmãos, antes da queda. O homem estava em paz com Deus. O homem estava em aliança com Deus, em intimidade com Deus, em unidade com Deus. Estava tudo bem entre ele e Deus. Eles tinham comunhão. Ele cumpria os propósitos de Deus na terra, tinha autoridade. Foi comentado aqui semana passada uma coisa que eu acho também gloriosa. Deus deixou Adão, fez questão que Adão nominasse cada animal da terra, estabelecendo a autoridade de Adão sobre a terra, estabelecendo a cooperação entre eles dois. Deus e Adão, Adão e Deus. Mas de repente, depois do pecado, depois da queda, a Bíblia diz que o homem tem medo de Deus. Ele foge de Deus. Então, medo é consequência do pecado. Medo é consequência da queda. Essa sensação de indignidade. Esse receio que muitas vezes as pessoas têm, que vão falar com Deus, Deus não vai ouvir. Será que Ele me ouve? Será que não me ouve? Será que eu posso me aproximar de Deus? Será que eu não posso me aproximar de Deus? Eu tenho que me preparar para ir para a igreja. Eu tenho que me preparar para estar no ambiente onde Deus está. Essa sensação de medo é resultado do pecado, da queda do homem, da consciência de pecado que veio sobre o homem. E por que eu quero pontuar essas consequências da consciência de pecado? Porque muitas vezes, muitos crentes, por não terem conhecimento da justiça de Deus, de quem eles são em Cristo Jesus, do que Jesus fez para eles, embora justificados pelo sangue, embora debaixo do sangue, ainda vivem como se o pecado ainda estivesse dominando eles. Nessa consciência, nessa realidade do Adão caído. Amados, tudo que Adão perdeu no jardim, Jesus recuperou para nós no Calvário. Diga comigo, tudo que Adão perdeu no jardim, Jesus recuperou para mim no Calvário. Aleluias! Por isso que a Bíblia diz que nós temos ousadia diante de Deus. Que nós entramos com ousadia. Como? Porque eu sou bonzinho, porque eu sou capaz, porque eu jejuei muito essa semana, então eu vou entrar com ousadia. Não, eu entro com ousadia, a Bíblia diz, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Aleluia! Porque a ousadia que Adão perdeu no Éden, Jesus recuperou para mim no Calvário. Aleluia, porque a confiança que Deus vai me ouvir, que eu posso me aproximar, que Ele é meu Pai, que Adão perdeu no Éden, pecando, Jesus recuperou para mim lá no Calvário. Aleluia, aleluia. E conhecendo, irmãos, olhando para o que Jesus fez por mim, eu vou deixar essa consciência de indignidade que Adão realizou contra mim, e vou viver de acordo com o que Jesus fez por mim. Amém? Aleluias. Qual foi o outro entendimento, a outra realidade que veio sobre Adão, que a gente pode ver nesse texto? Está escrito assim: percebendo que estavam nus. Não é verdade? Deixa eu abrir aqui. Veio sobre eles vergonha. Vergonha é consequência do pecado. A vergonha é decorrente da consciência de pecado. E perceberam a nudez deles. E perceberam a vergonha deles. E perceberam a falha deles. E perceberam o erro deles. E vendo isso, eles correram para fazer folhas de figueiras para si, para cobrir a vergonha, para cozer alguma coisa para cobrir a vergonha.
Foi ministrado semana passada, mas eu não posso deixar de tocar no assunto. Amados, esse sentimento aqui de indignidade, de vergonha, é a mãe de todas as religiões. É nessa ânsia de se justificar diante de Deus, de estar coberto diante de Deus, de poder dizer: ó Deus, eu mereço estar aqui porque eu fiz isso, ó, eu estou coberto. Eu não estou não mais nu. Eu já cobri aquela vergonha. Eu pequei, mas eu já paguei. Eu já fiz penitência. Eu já acendi a vela. Eu já me machuquei. Eu já fiz caridade. Eu pequei, mas eu fiz alguma coisa para cobrir a minha vergonha. E Deus agora, o Senhor vai me receber, ok? Só que não. Na hora mesmo vestidos, foi falado aqui semana passada, eles estavam vestidos de um para com o outro, estava beleza. Mas quando chegaram diante de Deus, eles perceberam que aquelas folhas não cobriam a vergonha. Ainda estavam envergonhados. Porque, amados, a Bíblia diz que a nossa própria justiça são como trapos de imundícia. Não é possível, não é aceitável diante de Deus. É sujeira. É como se a gente... Interessante que justiça na Bíblia sempre traz uma conotação. A Bíblia fala de vestes quando fala de justiça. Vestes brancas. Uma forma de se vestir, de se cobrir. Porque muitas vezes vestes fala de posição também. Então, a Bíblia diz que quando o filho pródigo veio, o pai tira a sandália, põe a sandália, põe uma roupa limpa, põe um anel no dedo. Muitas vezes a gente sabe que vestes fala de posição. E a gente sabe que a Bíblia diz que eles se sentiram nus, envergonhados. Mas a Bíblia também diz que Deus tem vestes de justiça para nós. Vestiduras de justiça. Mas as vestes que Ele aceita não são as que a gente faz com as nossas obras. Por obras ninguém será justificado diante de Deus. Mas Jesus fez a obra perfeita na cruz do Calvário. E pela obra dele, pelo trabalho penoso da alma dele, nós somos justificados. Aleluias! Por isso você vê depois nesse texto que o Senhor faz vestes para eles e cobre eles com as vestes, matando um animalzinho, já anunciando que um inocente morreria para cobrir a nossa vergonha. Um inocente morreria para vestir-nos de novo diante de Deus, para nos dar ousadia diante de Deus, para permitir que a gente chegasse à presença de Deus. Era necessário que o inocente morresse, porque aquele animalzinho, ele nunca fez nada de errado, irmãos. Estava ali, tadinho, no Éden, feliz. Mas de repente, Adão e Eva pecaram e ele precisou morrer para cobrir os dois. Mas, amados, eu vou ler com vocês aqui esse texto. Não era para agora não, mas eu preciso parar um pouquinho. Segura aí. Eu quero ler com vocês. Só um momento. Glória a Deus. A Bíblia diz. Está tudo marcadinho, tão bonitinho. Jesus, me ajuda a não perder as marcações. A Bíblia diz em 1 Pedro, depois a gente lê de novo, não tem problema. 1 Pedro 1, 18 e 19 a 20. Eu vou ler do 19 a 20, tá bom? Mas pelo precioso sangue, 1 Pedro 19, 1 Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quando foi que Deus conheceu o sangue de Jesus, do cordeiro que foi oferecido sem mácula, antes da fundação do mundo?
Quando aquele animalzinho, irmãos, foi morto, ele prefigurava. Talvez Adão e Eva não soubessem, mas Deus sabia. Eu estou representando a veste que vocês vestem, representam o meu filho, que vai morrer no tempo certo, por amor de vós. Porque o cordeiro e o sangue dele foram conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. Porque Deus não é pego de surpresa. Aleluia. Diga assim: Deus não é pego de surpresa. Diga: Deus não é pego de surpresa. Aleluia. Amados, para o assunto mais sério de todo o universo, que foi o pecado e a consequente morte do Filho de Deus na cruz, para o assunto mais sério do universo, Deus já estava preparado. Imagine para o seu problema, irmão. Olha, a gente é pego de surpresa, mas Deus não é pego com aquela conta, ou com aquela multa, ou com aquele problema, não. Deus não é pego de surpresa, não, irmãos. Para o assunto mais grave, mais sério de todo o universo, de eternidade a eternidade, irmãos. Não tem nada mais sério do que isso, que custou a morte do Filho de Deus. Não tem nada mais pesado, ou problemão para resolver, ou pepino, abacaxi. Olha o problema que Adão e Eva arranjaram para Deus, irmão. Olha o negoção, a traição. Olha que injustiça. Olha que situação eles colocaram. Eles e a terra. Olha o problema. Deus já estava preparado. Deus já estava preparado. Deus já estava preparado, porque Ele não é pego de surpresa. Então toda vez que você for pego de surpresa, lembre-se que Deus não foi pego de surpresa. Diga: está tudo pronto, já está tudo preparado, porque o meu Deus cuida de mim, a minha vida está na mão dele, e ele já sabia disso. Está tudo pronto, provisão, solução, resposta, já está tudo pronto para mim. Eu só vou perguntar: Pai, qual é o caminho? É pela direita? É pela esquerda? O que é que eu faço? Porque, irmão, já está tudo preparado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então vamos voltar. Aleluias. Vergonha. Que mais, irmã? A Bíblia diz assim: esconderam-se da presença do Senhor Deus. Se esconder de Deus é consciência de pecado e é resultado da queda do homem. O homem nasce de Deus. O homem, ele é criado por Deus. O homem só é pleno em Deus. O homem só é satisfeito em Deus. E mesmo assim, contra toda a lógica, irmãos, de razoabilidade, de soluções de problema, ele foge de Deus. Já pensou nisso? A pessoa está cheia de problemas, cheia de dificuldade. O diabo está ali oprimindo ela. E qual é a solução? É Deus. Está em Deus minha solução. O que falta está em Deus. O que eu preciso está em Deus. A resposta está em Deus. Mas muitas vezes a consciência do pecado, às vezes até na vida dos crentes, impede ele de fazer a coisa mais lógica, mais necessária, mais razoável, mais natural que existe, é se aproximar de Deus. Porque se eu preciso resolver esse problema e está nele a solução, quanto mais eu me afasto dele, mais difícil fica o meu problema, mais longe a minha solução. Mas quantas vezes a gente conversa com um crente
Ele diz: não, eu estou mal, eu pequei, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não estou com vontade de orar, não, eu estou cheio de problema, minha cabeça está cheia, eu não estou com vontade de orar. Não. Irmãos, isso é consequência da consciência de pecado, da queda do homem. Você não deve andar segundo essa realidade que Adão criou, mas segundo a conquista de Jesus na cruz do Calvário. Ele estava com sentimento de culpa e com senso de inferioridade. Diga: senso de culpa e inferioridade. Diga de novo: senso de culpa e inferioridade. Eu não posso me aproximar de Deus, eu sou indigno de aproximar de Deus, eu preciso me esconder de Deus, eu não sou digno, Ele não vai me receber, eu não sou digno, eu não sou bem-vindo diante de Deus, eu sou culpado diante de Deus. Amados, agora o amor de Deus é tão glorioso, tão grandioso sobre nós, que apesar da falha de Adão, quem buscou Adão foi Deus. Foi Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não amamos a Ele primeiro. Não, Ele nos amou. Primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele nos buscou. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nós. Ele provou o seu amor por nós. Nós éramos pecadores. Nós éramos inimigos. Nós dávamos as costas para Deus. Mas Ele nos amou. Ele procurou por nós. Nós não perguntávamos por Ele, mas Ele procurou por nós. Aleluias, aleluias, aleluias. Enquanto, amados, o amor de Deus chamava Adão, a justiça de Deus trabalhava a favor de Adão, porque na mente de Deus Ele via o sangue do Cordeiro, que seria poderoso para apagar os pecados e restaurar a condição do homem de volta, a posição do homem de volta a Deus. Porque nós ouvimos nas aulas passadas que justiça é uma posição. Justiça é uma posição. Nós ouvimos que apesar de se falar muito em justiça como uma punição, e justiça, eu trabalho na justiça, justiça para aqui, para a terra, realmente é punição. Quando a gente diz: eu quero que se faça justiça, eu quero que se faça justiça, aconteceu tal caso e não tem justiça, as pessoas estão falando de punição, de juízo, de condenação, de que a pessoa pague a pena. Mas quando Deus fala de justiça, a gente vai ver esse mês todo, nós vimos nas aulas passadas, quando Deus fala de justiça, Ele está falando de uma posição. Ele está falando que Jesus pagou a pena e te colocou de volta numa posição adequada e aceitável diante de Deus. Justiça na Bíblia não é juízo. Por isso, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai ver a palavra juízo e você vai ver a palavra justiça. Juízo é quando o limite das compaixões, da longanimidade, da paciência de Deus se acaba. A Bíblia chama da régua de Deus. E vem a consequência do pecado que a pessoa plantou. Juízo. Então Deus é paciente, Deus é paciente, Deus é paciente, Deus é paciente, mas uma hora aquela régua se finda, e a gente não sabe que horas é, mas se finda. Então vem a colheita do que a pessoa plantou, vem o juízo. Mas o que é justiça? Quando a Bíblia fala de justiça, fala de Deus colocar a gente de volta numa posição aceitável diante dEle. Restaurar a nossa posição. A posição que Ele mesmo criou a gente para estar. A posição que Ele criou Adão antes da queda dele. Amém. Amém. Então, para você que nasceu de novo, para você que é nova criatura, para você não há condenação. Você não pode permitir, irmãos, que Satanás te engane e você fique com senso de culpa ou inferioridade. Nós vimos semana passada, aqui, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo.
Você está em Cristo. Você é justiça de Deus. É inconcebível orar: ó Deus, eu sou um miserável, não tenho direito de estar na tua presença. Ó Deus, me ouve só um pouquinho, eu saio já, porque eu sou indigna de estar aqui, indesejável diante de ti. Irmãos, essa oração é uma oração de quem tem consciência de pecado. Porque se a pessoa tiver consciência de justiça, ele vai dizer: ó Deus, meu Pai, obrigado, porque o Senhor me amou. Não fui eu não, Senhor, mas o Senhor me amou. Aleluias. E quão grande é o teu amor, que, Senhor, o Senhor me chama de filho. Obrigado pelo sangue, porque pelo sangue eu entro com ousadia. Obrigado porque eu sou bem-vindo na tua presença. Na verdade é o meu lugar, aleluia. É o meu habitat natural, aleluia. Obrigado, Senhor, porque tu estás comigo, tu estás em mim, eu estou contigo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus disse: chame ele de Pai. Vai orar, chame ele de Pai. Diga: teu nome é santo. Conte para ele suas necessidades. Descanse porque ele cuida de você. Amados, você vê na oração que Jesus ensinou algum senso de culpa ou de inferioridade? Não tem, irmãos. Porque ele falava com Deus: é meu Pai. Esse tipo de oração, irmãos, ou em um crente que vive em consciência de pecado, ele não consegue ser vitorioso. Não consegue. Porque ele está sempre olhando para a queda de Adão. Ele está lá em Adão. Só que a Bíblia diz que você não está em Adão, você está em Cristo. Aleluia. Você está em Cristo, não mais em Adão. Aleluia. Então vamos lá terminar. E a outra parte que a gente vê aqui nesse texto, está quase acabando meu tempo, é quando Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? Mostra uma quebra de relacionamento, uma queda de posição. Amém, queridos? Então quando o diabo vier mentir para você, com essa conversinha, amado, se você pecou, você confessa o seu pecado. Seja rápido, para o diabo não ter vantagem sobre você. Confesse o seu pecado. Fale com Deus. Conte a Ele. Peça perdão. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Então vamos lá. Para Gênesis 3:17. Gênesis 3:17. Quero ler mais uma consequência aqui. Diz assim: e a Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra. Tem uma versão que diz: por tua causa, maldita é a terra. Aí, essa aqui. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Qual é a causa da maldição da terra? Foi Deus, irmão? É por causa de Deus? É por causa de quem? É por causa de Adão. A gente estava conversando ontem, alguns irmãos aqui numa reunião, e uma irmã compartilhou que no evangelismo de domingo, de quinta-feira pela manhã, ela estava lá no posto de saúde, evangelizando, entregando pão, e chegou alguém e disse a ela: irmã, por favor, ore por mim.
eu sou crente também, mas ore por mim porque Deus está soprando na minha casa. Aí ela parou e falou: como assim, né? Porque nós sabemos que Deus é bom. Aí Selma disse, eu achei bonita, ela disse: se eu ouvisse isso, eu ia dizer: eu quero que Ele sopre muito na minha casa. Sopre na minha casa, sopre na minha vida, sopre mais, Senhor. Por quê? Aquela irmã, na verdade, estava dizendo: eu estou passando por um furacão, eu estou passando por um problema, eu estou enfrentando alguma dificuldade. Só que ela estava enganada a respeito de quem era que estava fazendo aquilo, irmãos. Não era Deus, era o diabo. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Às vezes as pessoas não têm conhecimento, não têm entendimento e acham que só porque Deus é glorioso, é poderoso, é majestoso, reina sobre céus e terra, tudo que acontece embaixo da terra é responsabilidade dele. Não, irmão. Deus é glorioso, Deus é poderoso, mas Ele respeita a liberdade de cada um e o que Ele deu a cada um para tomar como responsabilidade. Deus deu a terra para quem dominar? Para Adão. Aí o belezo faz o estrago. Consequência, a terra foi maldita. Foi Deus que amaldiçoou, foi? Não foi. Deus disse bem claro para ele: meu filho, maldita é a terra, te dei na sua mão para você cuidar. Maldita é a terra por tua causa. Não é Deus, irmãos. Agora eu posso dizer uma coisa a você: quando é o diabo fazendo estrago, ou quando foi você que com seu pezinho tropeçou e caiu, em Deus existe a misericórdia, em Deus existe o socorro, em Deus existe a resposta, em Deus existe o refúgio, em Deus está a bênção para nos acudir. Mas não foi Deus. Ele disse: Adão, maldita é a terra por tua causa, viu? E aí eu entro no assunto, irmãos, aqui, volto. A maldição com que a terra, a maldição que veio sobre as pessoas, na queda de Adão, as consequências do pecado foram quebradas onde? Onde? Na cruz do Calvário. Toda a maldição sobre as nossas vidas, embora a terra ainda pague, irmão, porque não teve conversão para a terra, amém? Mas sobre a sua vida, toda maldição, Jesus não morreu pela terra, amém? Não pagou o preço pela terra. Por isso que a gente vê tanta dificuldade às vezes para arar uma terra. Por isso que tem, ervas daninhas. Mas a maldição foi quebrada sobre a sua vida na cruz do Calvário. Nasceu onde? No Éden. Foi quebrada onde? Na cruz. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque tem muita gente que quer ficar quebrando maldição. Vamos para uma quebra de maldição, irmã. Vamos para uma... Meu filho, você não quebra assim. Por quê? Primeiro, tem gente que acha: não, eu fui amaldiçoado, eu vou fazer uma quebra de maldição, porque eu fui amaldiçoado por minha mãe, eu fui amaldiçoado por meu pai, eu fui amaldiçoado por uma amiga que teve inveja de mim, eu fui amaldiçoado por fulano. Não, meu filho, o homem foi amaldiçoado no Éden, por causa de Adão. Foi lá. E onde que foi quebrado? No Calvário, por causa de Jesus. Então eu tenho duas posições, irmãos. Hoje existem apenas duas posições do homem na terra. Ou ele está em Adão, ou ele está em Jesus. Se ele está em Adão, ele ainda está debaixo da maldição. Se ele está em Jesus, ele está livre da maldição. Amém? Porque toda maldição sobre as nossas vidas foi desfeita e foi quebrada na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele se fez maldição por nós, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele tinha consciência, irmãos, que Ele seria maldito por nós ali, mas Ele assumiu essa posição no nosso lugar, em substituição à nossa vida, em substituição à nossa posição. Ele nos substituiu.
Ele se colocou no nosso lugar para que a gente pudesse hoje viver a vida dele, estar na posição que ele está, na posição de justiça. Então, quando alguém disser para você, vamos quebrar a maldição na quinta-feira, 7 quinta-feira, 8 quinta-feira, 3 rosa vermelha, 2 benzidas de folha, seja o que for, irmão, não quebra. Ou você está em Cristo e já foi quebrada a maldição, ou você está em Adão, meu filho, e você continua amaldiçoado por causa dele. Ou você é antiga criatura, ou você é nova criatura. E se você é nova criatura e está em Cristo, o que acontece? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Irmã, mas não mudou tudo ainda. Tem problema acontecendo. Eu sei. É porque às vezes a gente vem para Jesus com um monte de plantação ruim na nossa vida, já colhendo. Mas, amados, creia que a vida que está em você é mais poderosa do que essas coisas que estão acontecendo na sua vida. A palavra é mais poderosa, o seu Deus é mais poderoso. Continue caminhando. Tem um versículo que eu amo, irmãos, amo muito, que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estudamos e vamos repetir muito aqui que justiça não se aumenta. Não aumenta. A posição de justiça não aumenta, porque você recebeu, a gente viu e vai ver muitas vezes, você recebeu a justiça de Jesus. Você não aumenta em justiça. O que é que aumenta? Os resultados da justiça na sua vida, a glória da justiça, a luz da justiça. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu nasci de novo, eu sou justo. Eu nasci de novo, sou justo. Eu comecei a andar na vereda do justo. Não está tudo claro, irmão. Tem muita escuridão ainda ao meu redor. Tem muita coisa fora do lugar. Mas eu sou justo. Minha justiça não aumenta. A minha justiça é a mesma quando eu nasci de novo. É a mesma depois de 15 anos de crente. É a mesma quando eu chegar no céu. Porque é a justiça de Jesus. É a mesma justiça. Eu não vou ficar mais justo. Mas eu sou justo. E está escuro ao meu redor. Mas a vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora. Eu começo a caminhar em justiça. A gente sabe que a Bíblia diz que pela palavra nós somos educados na justiça. A gente aprende o que a justiça o que a gente deve falar por ser justo, como a gente deve se portar, o que é que a justiça trouxe para nós, o que é que a justiça nos beneficiou, quem nós somos em Cristo Jesus. Eu estou na vereda do justo. Por isso que a Bíblia chama Jesus de o caminho, né? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu acho bonito, né, que os irmãos antigamente, na antiguidade, eles perguntavam uns aos outros: aí, você está no caminho? Era tipo uma gíria da época, né? Sim, eu estou no caminho. Você é do caminho, eu sou do caminho. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. Eu continuo caminhando. Eu continuo avançando. Eu continuo cumprindo a palavra. E aí, a luz que há em mim vai manifestar e vai trazer luz para o que está ao meu redor. Vai clarear, vai resolver, vai mudar. A obra de Cristo na minha vida, irmãos, a obra do Espírito na minha vida continua. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele não vai terminar, ele vai continuar trabalhando. Diz que o Espírito está trabalhando na nossa vida. Mas a posição de justiça não se refere a essas coisas. Posição de justiça se refere ao fato de Deus olhar para você e te considerar justo.
justificado, por causa do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Aleluias. Glória a Deus. No capítulo 3, verso 21. Ele mesmo nos providenciou salvação. Amém. Veio dele. Diga, veio dele. Não de Adão. A justiça vem dele. Aleluias. Já estou quase terminando. Vou ler só mais alguns versículos. Eu quero que vocês leiam, por favor, João 6, 32. Não, Mateus 5, por favor. Mateus 5, 6. Mateus 5, 6. Se você diz assim para mim, ó, eu não concordo com isso, não sei aquilo, não entendi muito bem, faça assim, pega essa discordância, assim, coloca um pouquinho no bolso e continua vindo. Porque é só 3 aulas até agora, talvez seja a sua primeira. Então continua vindo e se expondo à palavra. Amém. Vamos lá, Mateus 5, 6 diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amados, está nas bem-aventuranças, no sermão do monte, e Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando Adão caiu, ele se despiu, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aquela queda dele gerou nele uma falta. Gerou nele fome e sede de justiça. As pessoas, elas tentam preencher essa fome, essa sede de um monte de jeito. Alguns se entregam à luxúria, alguns se entregam ao trabalho, alguns se entregam a vícios. Alguns se entregam a boas obras, a caridade. De algum jeito, tentar recuperar, satisfazer o senso de justiça na vida do homem. Porque ele foi criado em justiça. Ele foi criado em uma posição e caiu. Ele não nasceu caído, ele nasceu à semelhança de Deus, ele nasceu abençoado por Deus, ele nasceu em autoridade. Mas aí ele cai. E essa queda cria fome e sede de justiça na vida do homem. Mas Jesus disse que todo aquele que tem fome e sede de justiça, ele será farto, ele será satisfeito, ele será preenchido. Então, amados, não haverá falta. A sede vai ser saciada e a fome vai ser satisfeita. É isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês que estão aqui, porque ele estava pregando nesse versículo. E as pessoas estavam lá e ele sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, ainda eram antiga natureza, velha criatura. Eles ainda estavam em Adão, Jesus não tinha morrido ainda. E todos ouvindo Jesus ali, Jesus disse: olha, eu tenho para vocês algo que vai satisfazer essa fome e essa sede de justiça. Eu acho bonito que Jesus não disse só fome, nem disse só sede. Agora eu quero que você vá comigo para João 6, João capítulo 6, verso 32 a 35. João 6, 32 a 35. Jesus disse: vocês serão fartos, vocês serão satisfeitos, vocês serão saciados. E João 6, 32 a 35 diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amados, essa fome de justiça, essa sede de justiça, que toda pessoa na face da terra tem, ele pode até tentar tapear com alguma coisa, mas ele não vai se satisfazer. O único pão que satisfaz essa fome é Jesus. Ele diz: olha, eu sou o verdadeiro pão. Os seus antepassados, os seus pais, falando aos judeus, comeram um pão que desceu do céu, chamado maná. Mas aquele pão só fazia referência ao verdadeiro pão que sou eu. Porque o verdadeiro pão sou eu, que foi meu Pai quem deu para vocês, para saciar a fome de justiça de vocês. Porque aquele que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Diga jamais. Diga jamais. Amados, nunca mais deixe Satanás enganar você. Quando ele vier com conversinha de indignidade, que você não é, Deus não vai ouvir sua oração, não. Você acha que Deus vai ouvir sua oração? Você é crente em nada. Ou você está pensando em se afirmar. Você agora quer ir para a igreja, Você é indigno. Você já fez tanta coisa errada. Quer servir a Deus agora? Você não pode, não. Você não. Agora você? Quer dizer que você fez isso, agora você quer orar. Você tem que ficar longe de Deus, porque você é indigno diante de Deus. Amados, nunca mais deixe isso. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: olhe, se você vem a mim, jamais terá fome. Ainda que eu tenha falhado, ainda que eu tenha errado, ainda que o meu passado seja terrível, o meu passado me condena, eu vou a Jesus e o sangue dele me justifica. Ele é pão vivo que desceu do céu, eu me alimento dele, eu faço aliança com ele. Pão fala de aliança, irmãos. Eu tenho aliança com ele. Por causa da aliança que eu tenho com ele, eu não tenho fome de justiça. Eu estou saciado na justiça. Eu estou satisfeito da justiça. Não tem falta de justiça em mim. Jesus disse: você vai ser farto, cheio, irmão, satisfeito. Não vai ter falta de justiça quando você se aliança comigo. Quando você come, bebe do meu sangue, figuradamente, bebe do meu sangue, come da minha carne, você faz aliança comigo. Quando você recebe o pão que Deus mandou do céu, você é satisfeito de justiça. Então está errado, irmão, e ofende a Deus e ofende a Jesus quando a gente chega diante dele e diz: eu sou miserável, Senhor. Eu sou um verme. Eu sou um indigno. A gente ofende, irmãos. Porque ele disse que todo aquele que vem a ele é satisfeito na justiça. É farto na justiça e não tem fome de justiça. Por quê? Por quê? Porque a justiça dele cobre você, irmãos. A justiça dele é suficiente sobre as nossas vidas. Aleluia! É suficiente diante de Deus, irmãos. A justiça dele, o que ele fez por nós, que nós vamos ver mais nas aulas seguintes. João 4, verso 13 e 14. Evangelho de João 4, verso 13 e 14. Ele diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Aí eu não entendia do que ele estava falando, sabia? Porque eu disse: a gente acha que tem tanta sede, né? Porque a gente tem problema, dificuldade, sede de um colo, sede de uma palavra, sede, né? Sede de uma oração às vezes do irmão. De que Jesus está falando? Porque ele prometeu que quando você crê nele, você não tem mais sede a partir daquele dia. Você lembra quando foi?
A partir daquele dia, irmãos, você estava satisfeito em justiça, sem fome e sem sede. Numa posição diante de Deus, sem culpa e sem condenação, podendo chegar diante dele como um filho. Jesus disse: depois que você crê em mim, você bebe uma água que você nunca mais tem sede. E essa água é como uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. Diga: eu sou saciada de justiça. Eu não tenho fome de justiça mais. Eu nem sede de justiça mais. Porque o Senhor me saciou. Eu fui a Ele. Eu me aliancei com Ele. E já não tenho mais fome, nem tenho mais sede. Mas pelo contrário, Ele pôs dentro de mim uma fonte. Diga: uma fonte. Uma fonte. O Espírito Santo habita dentro de mim. E é uma fonte que jorra para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Vamos encerrar lendo só Romanos 5,17, amém? Só a leitura, para deixar a gente com gostinho para a próxima aula. Romanos, que eu acredito, irmão, né? Se não mudar tudo enquanto eu estiver preparando a ministração, acredito que nós vamos entrar muito em Romanos semana que vem. Romanos 5,17 diz assim, diga: que texto lindo, diga. Oh, coisa linda, né? Se pela ofensa de um e por meio de um só, quem é esse um? Adão, o belezo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida ou na morte? Em vida. A minha Bíblia diz em vida, a sua Bíblia diz em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a morte reinou por Adão, mas a vida reina por Jesus. Aquele que recebe a abundância de graça, diga: é só receber. Receber a abundância de graça e receber o dom da justiça. É um presente, uma dádiva, o dom da justiça. Você reinará em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluias. Vamos ficar em pé, queridos.